Por que os religiosos não aceitam o verdadeiro evangelho? Por que continuam sendo enganados e manipulados? Eu vou falar para você 10 motivos hoje aqui no nosso momento com o evangelho. Antes de falar desses 10 motivos, eu quero dizer para você uma coisa. Muitas vezes estão me julgando, dizendo que eu sou universalista, que no final das contas todo mundo vai ser salvo. Não. Em vários vídeos eu já disse. Já tem gente no inferno? Tem. Mais pessoas vão para lá? Com certeza. Dos que estão no inferno, alguns serão aniquilados no lago de fogo? Não tenho a menor dúvida. Mas o inferno, primeiro, não é o que a religião ensinou, e segundo, não é tão fácil assim ir para o inferno, ok? Agora, dito essas coisas, eu vou te mostrar aqui 10 motivos de por que o religioso não aceita o verdadeiro evangelho. Número 1, enganos e heresias são muito bem elaborados, é muito bem costurado, entende? Então, aquilo que eles acreditam, né, foram heresias, foram enganos que foram muito bem tramados e que faz muito sentido. Então, quando houve alguma coisa ao contrário daquilo, eles têm dificuldade de aceitar. Segundo motivo, porque passaram anos aprendendo o evangelho que eles acreditam. E quando você fica anos aprendendo uma coisa, tirar aquilo da cabeça é complicado. Terceiro, por que são enganados e manipulados? Porque não estudam, ok? Eles não aprofundam. Eu tenho dito muito nos últimos tempos aqui, tudo o que, por exemplo, o evangélico sabe, alguém pegou uma porção, interpretou, pregou, ensinou ou virou um livro de teologia, mas alguém leu e interpretou. Mas o próprio crente pegar e aprofundar naquelas informações, buscar as coisas se realmente são assim, quase ninguém faz isso, ok? Em quarto lugar, por não observar as regras de hermenêutica, que eu já disse que são mais de 40 regras, se observar pelo menos 5 ou 6, as pessoas vão ver o quanto elas estão erradas, o quanto são manipuladas, o quanto são enganadas. Primeira, Jesus é a principal chave hermenêutica. Se está falando, se está escrito, mas não bate com o ensinamento de Jesus, esquece. Segundo, observa o contexto. Tudo o que a Bíblia fala antes, tudo o que ela fala depois. 3, a língua original. Muita heresia, muito ensino errado está sendo feito porque as pessoas acreditam que a Bíblia foi escrita em português. E quando você vai olhar na língua original, não tem nada escrito do jeito que chegou para nós. Quarto, observe a cultura e o costume da época, ok? Você vai entender muita coisa. Em quinto lugar, qual era a lei da época? Né? O que estava acontecendo? A lei que era vigente na época vai te ajudar a entender muito o texto. Em sexto lugar, o que a história diz sobre aquilo que aconteceu? Né? O que a história fala? Como que a história lida com isso aí? Tá joia? E em sétimo lugar, você precisa saber quem escreveu, por que escreveu, o que estava acontecendo quando foi escrito, qual o objetivo de quem escreveu, ok? Então, continuando aqui, não examina, né, em quarto lugar, não examina as regras de hermenêutica, que são 40, eu falei só 7. Se você estudar essas 7 aí, você vai parar de ser enganado. Em quinto lugar, orgulho, porque eles sempre aprenderam de um jeito. Alguém vem e fala o contrário do que eles sempre pregaram, sempre ensinaram. Como que as pessoas vão chegar, os líderes vão chegar na frente da igreja e falar assim, eu sempre te ensinei, mas eu estava errado, isso não é assim, isso é assado. Você conhece muita gente que tem coragem de quebrar o orgulho, não só os líderes, o crente que fala com o familiar, com o amigo, nossa, eu te falei, e realmente não é assim, entende? É o orgulho de admitir que aprendeu errado e ensinou errado. Em sexto lugar, é o senso de injustiça. Em que sentido? Espera aí, poxa, eu lutei para parar de pecar, para parar de fumar, de beber, de adulterar, de prostituir, entende? O outro, ele não parou com nada disso e agora vai para o mesmo lugar que eu, entende? Então, eles são ensinados que não pode nem respirar, senão não vão ser salvo. E se for salvo, vai perder a salvação. Como assim?
né? Eu me esforcei a vida inteira, eu sempre fui louco para fazer uma tatuagem e não fiz. Agora você vem me dizer que uma pessoa tatuada vai ser salva? Como assim? Entendeu? Então, para eles, a graça de Deus é uma injustiça. Em sétimo lugar, é o prazer de dizer que são melhores do que as outras pessoas. Por isso não aceito o verdadeiro evangelho. Eu não fumo, você fuma. Eu não bebo, você bebe. Eu não prostituo, você prostitui, entendeu? Oitavo lugar, parece que o crente, por exemplo, ele tem um prazer de mandar as pessoas para o inferno. Você vai para o inferno porque você faz isso. Eu não vou porque eu não faço. Entende? Então, quando você fala com ele que a pessoa não vai para o inferno por causa daquilo, chega a dar uma ira, um ódio nele. Mas eles falam com tanto prazer que as pessoas vão para o inferno. Repare para você ver. Em nono lugar, por que as pessoas não aceitam o evangelho? Aí, no caso, agora são os líderes, porque querem continuar enganando, manipulando, extorquindo as pessoas. Então, eles não querem o verdadeiro evangelho, querem continuar o evangelho da manipulação. E em décimo lugar, por que eles não aceitam o verdadeiro evangelho? Porque não entendem a graça de Deus. Falam da graça, pregam sobre a graça, entende? Amam a graça, mas não sabem bulufas da graça. Quando se fala de graça, eles falam de mérito. Eu vou ser salvo porque eu aceitei Jesus. Eu vou ser salvo porque me arrependi. Eu vou ser salvo porque me santifiquei, porque eu frequento igreja, porque eu devolvo o dízimo. E se você não fizer nada disso, então você não é salvo. Aí a salvação não é pela graça, é por mérito, entendeu? Então estão aí os 10 motivos do porquê o religioso não aceita o verdadeiro evangelho.